Imagine estar a bordo de um pequeno avião bimotor sobrevoando a imensidão da selva amazônica. De repente, um motor falha. Segundos depois, o outro começa a superaquecer. E aí você percebe que ninguém vai chegar a lugar nenhum. Não existe pista, não existe civilização, apenas árvores até onde os olhos alcançam. Agora imagine que você sobrevive a essa queda. E aí? O que acontece depois de um acidente aéreo? Quem te encontra? Como que você vai sair de lá? E principalmente, qual é a história por trás do voo da Islander BN-2A que desapareceu em 1989? Antes de tudo, a história é real e aconteceu no dia 4 de janeiro de 1989. A aeronave era um Islander BN-2A, um bimotor robusto muito usado justamente para operar na Amazônia, onde pistas são curtas, isoladas e muitas vezes improvisadas. Neste dia, o avião decolou de Santarém, no Pará, com destino a Boa Vista, em Roraima. A bordo estavam 5 pessoas, incluindo o comandante Francisco Vasconcelos de Oliveira, um piloto experiente acostumado a voar na selva. E entender isso é essencial. Voar na Amazônia não é voar em qualquer outro lugar. É selva infinita, clima imprevisível, calor extremo e nenhuma margem para erro. Mas o mais impressionante nessa história não é o acidente em si, é o que veio depois. No início, tudo parecia absolutamente rotineiro. O clima estava quente, como sempre, mas sem sinais de tempestades severas naquele trecho. O comandante Francisco conhecia a rota. O Islander decolou normalmente, ganhou altitude e seguiu a viagem. Mas no meio da Amazônia as coisas mudaram em instantes. E foi exatamente isso que aconteceu. Ali, no meio de uma região completamente isolada, o BN-2A começou a perder a batalha contra o calor da selva. Primeiro, um dos motores começou a dar sinais de superaquecimento. A temperatura subia e subia, até que começou a dar indícios de perda de potência. O comandante experiente sabia o que aquilo significava. Com um motor comprometido, você até continua voando, mas com o segundo motor também esquentando, você sabe que é questão de minutos antes de perder ambos os motores. E na Amazônia, perder os 2 motores significa uma coisa: pouso forçado no meio da selva. E aqui tem algo que pouca gente entende. Pousar na selva não é pousar em campo aberto. Não existe terreno plano. Você não chega ao chão, você cai através das árvores. O impacto é brutal. O avião entra na copa das árvores, quebra galhos, gira, torce e a fuselagem absorve parte da energia, mas não o suficiente para chamar aquilo de pouso. Nem mesmo, milagrosamente, todos os 5 ocupantes sobreviveram à queda. Mas sobreviver ao impacto era só o primeiro capítulo. Calor sufocante, umidade esmagadora, mosquitos sem fim, ruídos constantes da floresta, nenhum sinal de civilização e ninguém sabendo exatamente onde aquela aeronave tinha caído. A pior parte não foi a queda, a pior parte foi o que veio depois. Nos primeiros minutos ninguém havia entendido direito o que aconteceu. A primeira missão é simples: sobreviver após o impacto. Checar ferimentos, ver se há água potável, conseguir algum abrigo improvisado com restos da fuselagem e, principalmente, manter a calma. E aqui entra o psicológico. Na Amazônia você não luta contra ferimentos e fome, você luta contra o ambiente. É uma batalha contra calor, chuva repentina, animais, insetos e a sensação devastadora de estar completamente isolado. Assim que o avião não chegou ao destino, as buscas começaram imediatamente. A Força Aérea Brasileira, a FAB, foi acionada. Aviões de reconhecimento foram enviados. Helicópteros cobriram quilômetros e quilômetros da floresta. Mas existe um problema. Quando um avião cai na Amazônia, as árvores literalmente engolem o avião. De cima, o dócil perfeito da floresta esconde absolutamente tudo. E esse caso é o único da história da aviação brasileira e mundial por um motivo: a aeronave nunca foi localizada. Até hoje, nenhuma peça, nenhum destroço foi encontrado. E enquanto os militares e equipes de resgate procuravam no local, os sobreviventes lutavam pela vida. Durante dias, eles enfrentaram condições extremas. Tiveram que procurar água limpa, improvisar alimentação e se organizar para resistir. E é aqui que entra um ponto crucial. Esse caso se tornou referência em treinamentos de aviação e paraquedismo, justamente pela liderança demonstrada pelos sobreviventes e pela forma como eles conseguiram permanecer vivos por tanto tempo em um ambiente tão hostil. Mesmo feridos, debilitados e completamente isolados, eles mantiveram a disciplina, revezaram vigília, construíram abrigos e tentaram abrir clareiras para chamar a atenção, mesmo sabendo que talvez ninguém estaria perto o suficiente para poder ver. A história deles se tornaram um exemplo de organização, gerenciamento emocional, improvisação, resistência e
humanidade. E aqui está a parte mais chocante. O Islander BN2A jamais foi encontrado. Não foi localizado nos dias seguintes, nem nos meses seguintes e nem nos anos seguintes. A floresta simplesmente engoliu a aeronave e se tornou o único caso conhecido da história da aviação mundial em que houve sobreviventes, mas o avião desapareceu completamente. Hoje, em algum lugar do meio da Amazônia, os restos desse avião ainda estão lá, cobertos de terra, vegetação e raízes, como se nunca estivesse existido. E essa história nos mostra que nenhum acidente aéreo termina após a queda. Ele apenas começa ali. O verdadeiro desafio, o verdadeiro teste humano acontece depois. Na selva, no silêncio, na solidão e na busca incansável por continuar vivo. Agora comenta aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? É sempre muito legal ver até onde essas histórias chegam no Brasil e no mundo. Então, comenta aqui embaixo a cidade em que você está assistindo esse vídeo. E deixe seu like nesse vídeo e também se inscreva no canal para você não perder vídeos e histórias como esse. Todos os domingos às 11 horas da manhã eu posto vídeo novo aqui e por isso é muito importante você estar inscrito para você não perder vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até mais.